E vamos fazer o que a gente mais sabe: rir. Muito bem, muito bem. Muito bem, Bom, gente, eu vou começar explicando a origem do estudo de hoje. A Annelise, querida, sempre contribuindo, me mandou um vídeo que inicialmente não tinha esse título que eu coloquei, não tinha nada parecido. Que eu queria saber até quem chegou a ver, além da Annelise, que me mandou. Que eu coloquei lá no vídeo. Chegou a ver? Eu. A Adélia chegou a ouvir. Que é bem interessante. Isso é que me motivou. Agora, o estudo não tem a menor intenção de fazer um julgamento, de falar sobre... Inclusive, o nome não deveria ser positividade tóxica. Eu discordo desse nome. A positividade em si ela não é tóxica ou, como é que se diz, saudável. Positividade é positividade. Agora, positivismo, sim. Porque positivismo, eu acho que qualquer sufixo ismo, ele designa uma ação recorrente, uma situação recorrente. E essa coisa recorrente é que pode ser tóxica, que pode ser estressante, tá? Então, o correto, de repente, seria falar positivismo tóxico. Assim como negativismo, a negatividade também, embora soe estranha, a negatividade não é tóxica. Se não fosse a negatividade, não existiria absolutamente nada, porque o negativo está lá nos átomos. Então, eu costumo sempre falar isso. Eu não sei se alguém já parou para pensar nisso, mas a matéria é composta de nêutrons, prótons e elétrons. Os elétrons são as cargas negativas. E para o átomo existir, tanto o próton quanto o nêutron, quanto o elétron, cedem cargas para que haja um equilíbrio. Porque se só um ficasse jogando carga, o átomo se dissolveria. Então, o negativo, o elétron, no caso, é necessário. A Adélia está querendo falar. Pois não, Adélia? Tendência corrente, com sentido pejorativo. Eu queria agregar a isso que tu está dizendo, né? Estamos em um mundo de dualidade, polaridade. Uma coisa não existiria se não tivesse a outra, né? Pois é. Inclusive a luz e as sombras, então, são exatamente. necessárias. Só que eu também não concordo com muito do que dizia no vídeo, até porque hoje era muito uma crítica com todas estas posturas, de seja positivo, que eu crio o que você quer, papapá. Mas, na verdade, eu até quando estava assistindo, me lembrei de uma treinadora que eu sigo, a Annelise também deve conhecer, ela é de aí, é gaúcha, a Orives, a Elaine Orives. Se fala muito da visualização, não é exagerar, mas é pensar, sentir e agir e estar nesse emocentizar, né? Sentir e te sentir. Quando tu sente, voltamos à coisa que eu vivo falando, né? É a emissão dessa coisa positiva. Como tu vai ter uma realidade melhor se tu está vibrando em uma coisa negativa o tempo inteiro? Então, isso que tu falou, né? Positivismo. Ser positivo. Agora,
estar fora da realidade também não. Estamos em um mundo de dualidade, senão não estaríamos aqui, né? Encarnados, vivendo aqui. Estaríamos lá no mundo dos mestres, na sétima, oitava dimensão. Então, não sei até que ponto é tóxica, só que tem gente que, claro, parece que se tudo está bem, não, se tem coisas que estão complicadas, é porque tem uma função, né? Então, a dualidade, como tu falou, é necessária, né? Só. Annelise, quer contribuir também? Fica à vontade. Eu penso a mesma coisa, como a Adélia falou, e a positividade, essa diferença que tu trouxe é bem interessante, porque as pessoas pensam que vão rir e sorrir e todo mundo vai estar resolvido, né? Então, aí fica evitando ou negando a realidade. E eu trabalho com essa característica da musculatura do sorriso para o cérebro consciente, para funcionar dentro da gente. A gente se conectar com emoções ruins e não evitá-las e perceber a realidade. Dá tempo desse corpo digerir e metabolizar. Então, é um exercício constante, é uma atividade de uma consciência corporal, porque a mente faz muito barulho, e isso nos intoxica. Então, usando um viés de uma maneira de falsear a sua realidade, com o positivismo, pode prejudicar, intoxicar. É nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje e pensar. Tem uma querida ali que estava com a mão levantada, só que ela está com o Clube do Riso, e aí eu não sei o nome dela. Pode falar. Ai, desculpa, eu acho que eu levantei até errado, mas assim, eu já entrei gostando, né? Bom dia, Karina. Porque eu estou fazendo também, tem o Clube do Riso, e o Dualidade, não sei se eu posso falar, tem com outros estudos que eu também faço, tem muito a ver com a mãe e o pai, né? Presente nas nossas vidas aí, né? Qual o seu nome? Cleia. 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 Cleia, não é Cleia? Isso. C-L-E-I-A. Ah, Célia. Uhum. Ela é amiga da Val, eu acho. Sou amiga da Val. C-L-E-I-A. Cleia. Tudo bom? Então, Cleia, é que às vezes fica ruim na internet. Mas bem-vinda, Cleia. Você já está... parece que você é recém-formada, não é isso? É líder que... Sou super recém-formada. Já entrou forte, entrou no Saber do Riso, no Labir, está em todas as paradas. Que bom. A gente fica feliz com isso. Bom, gente, mas Karina quer falar também. Deixa a Karina falar, depois eu dou continuidade à proposta. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu queria complementar que eu acho que a positividade tóxica é mais de quem vê do que de quem vive, sabe? No sentido de que a pessoa está procurando, né, manter a vibração e tal, e está rindo, e está sorrindo, e está buscando ferramentas para se manter, né, nessa condição, nesse mundo louco que tá, a gente está buscando o riso como uma ferramenta para se manter alegre, e quem vê de fora se sente intoxicado, sabe? Me parece que é mais de quem está fora olhando, quem está fora, que está triste, que não quer sorrir, que não quer rir, e que olha a pessoa que está rindo, sorrindo, aquilo ali é positividade tóxica. Me parece. Bom, foi bom você ter falado o me parece, quem está de fora e quem está de dentro. Eu vou só fazer uma parte por conta do que a Karina falou e depois vou voltar à proposta do estudo. Na verdade, se a gente não vivesse a ilusão da existência do individual no sentido do eu, você, não tem eu, não tem fora. Tá? E tudo aquilo que a gente constrói, a gente constrói a partir
da nossa visão. Então, por exemplo, quando você diz que isso é uma percepção do outro, essa positividade tóxica, isso é a partir da sua visão. Na visão dele, você é uma pessoa que... E eu estou falando da pessoa que está no exagero, tá? Não é o caso de ninguém aqui. É que você, quando chegou, não pegou a fala que eu disse que o estudo não tem proposta de dizer o que é certo e o que é errado. E outra coisa também que eu falei, que não existe positividade tóxica, existe positivismo, porque positivismo remete a uma ação recorrente. E essa ação recorrente é que é tóxica, porque ela é excessiva. Tudo que é excesso, já está dizendo, é excesso. Então, uma coisa recorrente, ela acaba se tornando... Eu posso citar várias situações em que a positividade é tóxica. Por exemplo, se você acha que vai chegar e vai dar yoga do riso num hospital cardíaco, possivelmente a sua positividade está sendo tóxica. Se você passa o dia inteiro rindo e esquece do seu filho, sua positividade também está sendo tóxica. E por aí vai. Mas a ideia não é criticar. Eu só estou falando dessa coisa de a visão por onde, dependendo, tudo é relativo, dependendo do ponto de vista. Tá? E agora vamos voltar para a proposta do estudo. O que acontece? Por que eu botei o poder do yoga do riso? Exatamente porque o riso a gente percebe e a gente acredita, para começar, é a nossa visão. Muita gente não vai ter essa visão, mas a gente acredita que o riso é muito poderoso. E o riso também está ligado à alegria, está ligado ao positivo. E realmente ele remete, embora ele possa ter circunstâncias, porque eu tenho reparado, você pode dar uma risada macabra, você pode dar até uma risada triste, você pode dar. Então, o riso ele está inserido em várias circunstâncias. Mas, na questão da alegria, e aí é que está, porque, embora tenha essas características de riso triste, macabro, o riso ele acaba te induzindo a uma situação de alegria e de euforia. E aí, qual é o problema de você rir? Vamos colocar, ficar um risismo. Você ri demais, porque, aliás, é uma coisa que eu sempre falo. O pessoal tem mania de falar, rir nunca é demais. Eu não acho isso. Eu discordo disso. Não que eu acho que isso vai trazer um problema de saúde, tá? Mas eu acredito que possa trazer muita frustração, porque se a pessoa começar a acreditar que riso é a solução para todas as coisas na vida dela, provavelmente vai chegar um momento que ela vai se frustrar, porque não vai resolver a circunstância A, B ou C. E aí ela vai dizer, poxa, então o riso não está resolvendo minha vida. Além disso, existem circunstâncias, sim, de saúde de certas pessoas que ela precisa dosar a quantidade de riso que ela pratica, que é um exercício. O riso que a gente está fazendo não é um riso natural, é um riso de exercício. Então, o riso tem um poder e a gente tem que saber usar esse poder. Senão, ele pode se tornar uma coisa, não vou dizer tóxica, mas uma coisa que não vai te levar para a saúde. Essa é a proposta da gente analisar as circunstâncias, porque eu estava analisando outra coisa. O riso ele não é isolado. O riso ele leva à brincadeira e à inocência. E aí, eu às vezes percebo certos comportamentos que não dá para analisar porque a gente está online e a gente não acompanha a vida do outro o tempo inteiro. Mas, às vezes, me parece que a gente beira a infantilidade. Então, fica parecendo que a gente está levando uma vida infantil. Pode ser fantasia da minha parte, mas existe essa possibilidade da pessoa mergulhar no mundo do riso
e começar a ter uma viagem, pô, de que tudo é rir. Tudo eu vou fazer rindo. Eu vou levar a minha função em função do riso. Isso me lembra muito o yoga. Quantas pessoas mergulharam no yoga e passaram por muita frustração. E olha que o yoga é uma prática secular, ela tem benefícios múltiplos. O nome da coisa é yoga do riso. A pessoa mergulha radicalmente, e aí é que está o problema, na prática do yoga. Aí, daqui a pouco, se depara com a realidade. Porque, gente, o yoga, ele leva você à divindade, tá? E esse é um problema daquele vídeo do Sadhguru, para quem viu. O Sadhguru, ele tem uma proposta de levar você à transcendência. Ele é um guru, resumindo, aquele que leva a luz. Quando ele fala em inteligência, ele está falando da inteligência superior, da inteligência divina. Não é a sua inteligência. E isso faz com que você passe a acreditar que você pode viver na Terra uma inteligência divina. Pode. Sabe quando? Quando você se iluminar, quando você fizer o samadhi. Enquanto isso não acontecer, você vai viver na dualidade. E é necessário que você se equilibre na dualidade. Então, a proposta é a gente fazer uma reflexão e ajudar as pessoas a não mergulharem de cabeça no mundo do riso, que mergulhar de cabeça no mundo do riso pode se tornar uma coisa radical que pode levar você a uma situação não favorável. Essa é a minha proposta. Vamos por ordem. Começou a Adélia. Eu queria propor, justamente, né? A Annelise levantou a mão. Eu estava me questionando aqui que vínculo pode ter, né? A todos os benefícios que o riso traz, porque a gente fica em um estado vibracional, em uma emoção da alegria, né? Quando a gente começa a fazer essa prática com frequência. E que vínculo pode ter entre otimismo e pessimismo, né? Porque positividade, ou positivismo e negativismo e otimismo, enxergar o copo meio cheio sempre é bem diferente de enxergar ele sempre meio vazio. Então, como nos leva o riso a esse estado de emoção que vamos estar sempre de bem com a vida. Só alegria, sabe? Vinculado com uma energia, por exemplo, a filosofia da Seisho Noye, que muitos devem conhecer, né? Eles praticam muito riso, estão sempre só alegria, vinculados com a fonte criadora, que já mandei, mas aí a gente pode ser na fé que for, que essa é uma filosofia. E aí, isso faz com que a pessoa, quando a gente se contacta com esses seres que frequentam e praticam, eles estão em outra energia, né? Então, eu acho que vai por aí o positivismo, ou positividade, sem exagero. Então, eu gostaria que a Annelise nos falasse, né? Que pode ter de vínculo? Não sei se é muito louca a minha pergunta, entre positividade e negatividade, e otimismo e pessimismo, né? Que está mais ou menos aí. É uma pergunta. Agora, a bola é para ti, Annelise, da neurociência. Olha só, vamos fazer o seguinte, a Rosário pediu para falar. Quando a Annelise for fazer a fala dela, ela te responde. Mas só queria fazer uma parte que otimismo vem de ótimo e pessimismo vem de péssimo. Quando você bota o ismo, a coisa fica mais intensa ainda. E não existe nem ótimo nem péssimo, não existe o ótimo. O ótimo é bom quando ele acontece. Agora, Rosário. Ok, bom dia para todos. É bastante interessante a questão da abordagem aí, porque eu acredito que o que está sendo comentado é a questão da alienação. Tudo que é alienado
eu acho que é tóxico. Então, acho que a questão de manter o equilíbrio, porque nós não podemos fugir da realidade. A realidade ela vai estar ao nosso derredor. E a gente tem, na verdade, que colocar o pé no chão, como o William falou, às vezes, deixar de cuidar dos afazeres da filha, do neto, e para ficar nesse devaneio, aí já é tóxico, né? Aí eu acho que já é a questão do ismo, porque o ismo é a pessoa que já perde o controle, ele passa a ser um viciado, que é a questão alcoolismo, né? A tendência do vício de estar ali também de forma desordenada, desequilibrada e desestruturada. Então, quer dizer, há que ter um cuidado porque a vida segue e nós temos que ter rumo. Se não tiver rumo, perde a dimensão, porque não podemos perder a dimensão. E a questão também que eu vejo, o riso, porque tem um livro que é do Huizinga, que é o Homo Ludens. Existem 3 tipos de homem. O homem ludus, lúdico. O homem faber, que é o homem que faz, que trabalha. Porque eu acho que a maioria das pessoas vive na dimensão do homem faber. Porque o homem faber ele é trabalhador e, às vezes, ele fica... Trabalha, e a realização dele é o trabalho. E existe o homem saber, que é o sapiens. O homem saber é o homem que estuda e é a inteligência, porque é o homem que busca o conhecimento. Então, existe, você pode estar na dimensão do homem faber ou na dimensão do homem lúdico, mas essas 3 dimensões fazem parte do ser, que o ser, ele não é uma coisa única, ele é complexo. Então, essa dimensão lúdica, que é o jogo, que é a brincadeira, ela vem como o quê? Como um estilo, é um estilo para enfrentar, porque existe a psicologia positiva, que é a maneira de ver, e é a questão da emoção, e a questão da educação emocional que nós não recebemos, que a gente recebe a educação racional cognitiva. Somos preparados pela matemática, pela ciência exata e por esses mecanismos também desse homem faber e esse homem sapiens, porque a maioria das pessoas são lançadas e trabalha, estuda, e é concurso, e é dinheiro, quer dizer, não esquece da dimensão lúdica. Eu acho que é uma questão do equilíbrio, e a yoga do riso está aí como uma ferramenta, né, para ser colocada como um estilo, na hora que vier realmente coisas que possam me desestruturar, eu posso enfrentar rindo, às vezes, até mesmo para me reorganizar, para me reequilibrar. Mas é apenas uma ferramenta, ela não é, porque às vezes a pessoa pode entrar, que eu achei muito bem colocado pelo William, que a pessoa pode entrar nesse ismo, que nessa dimensão, né, que a pessoa vai perder e pronto, e é só isso, e não tem consciência. Inclusive, a própria yoga do riso se faz sem consciência, se faz mecanicamente. E aí, eu acho que é aí onde precisa de ter equilíbrio entre as 3 coisas. Essa é a minha visão. Obrigado, Rosário. A Rosário me chamou a atenção pelo seguinte, a gente tem que tomar cuidado com a linguagem, que, embora eu acho que alienação não seja um termo, como é que se diz, pejorativo, porque numa realidade muito complicada que nem tem sido a nossa, talvez seja necessário um pouco de alienação. Mas a verdade é que por que a gente tem uma tendência a radicalizar, principalmente com o yoga do riso?
porque em algum momento na história, ou melhor, no processo da história, a gente olhou muito para a Terra, a gente ficou muito aterrado e esqueceu que existe o céu. A gente parou de voar. E aí, o que acontece? Isso é da natureza. Toda vez que você olha por um ponto de vista, você deixa de perceber o outro. E aí parece que só existe aquele, e você esquece do outro. Então, quando a gente percebe esse movimento em torno do positivismo, é uma reação em relação ao negativismo, em relação ao aterramento, em relação à fixação que o processo histórico nos levou. Então, agora a gente está partindo para o polo oposto. Só que a ideia é você perceber que a consciência real ela é ampla, ela não é restrito a ficar batendo lado a lado do negativismo ou batendo só do lado do positivismo. A ideia é você trazer para a consciência que as duas coisas são necessárias e que você precisa interagir o tempo inteiro, tanto com o negativo quanto com o positivo. Tá? Agora vamos deixar a Annelise falar que ela vai responder a ADL e vai fazer a colocação dela. Vamos em partes, então. O trabalho do nosso cérebro, né? Do nosso cérebro tem uma parte bem primitiva, reptiliana, que nos mantém vivos. E aí a gente vive a vida ou sobrevive? A vida vai passando e não está vivendo, né? Sobrevivendo no impacto das experiências muito negativas, e o indivíduo acaba não se percebendo a vida passar, não fica no presente, como falam, né? No agora. E isso é aprendido na primeira infância, bem na gestação e nos primeiros 2, 3 anos. Então, existe uma circulação, uma reação neurofisiológica, que é essa o caminho pelo nervo vago, que a educação emocional ajudaria muito o ser humano a poder ser ativado, né? O simpático ativa com as emoções. Se são negativas, que é o termo usado, esse palavreado, elas são densas, estão avisando um perigo, e o cérebro se mobiliza para lutar ou fugir. E quando experiências adversas não são possíveis se defender, então o indivíduo congela aquela experiência, se ela é muito intensa, inesperada, e vira um trauma. Não é instantâneo, gente, tem que ter a repetição da experiência. Então, é esse ismo que está sendo trazido. E esse parasimpático, que é o que acalma, essa via do parasimpático, então é traduzido, é ensinado para a criança, tu passou por isso, sentiu medo, e vai explicando, e o teu corpo ficou assim, vai para o corpo. Então, a inteligência que o Sadhguru, bem o William falou, essa divina, essa divindade, na pesquisa da psicologia positiva e essa ciência que veio, mostrou o aparelho cerebral funcionando. E aí, muito do lado esquerdo está sendo estimulado com esse racionalismo da nossa tecnologia e toda da nossa inteligência aqui, humana, da nossa cultura. E o cérebro direito, ele tem uma capacidade do todo, de olhar o todo e poder sair nas partes de solução. E ele está sendo pouco estimulado. E nesse caminho, que é a positividade, que é frente ao estresse, ao horrível que nós estamos passando, a tensão que a humanidade está passando, invocando medo desde o ano passado, é muito pesado, gente. Então, nós podermos estar nos gerenciando e nos dando conta, nós entramos de novo num estado emocional de sobrevivência e sair disso para ir acalmando o nosso corpo e desintoxicando de tanta adrenalina, cortisol e um sistema que está nos mantendo sobrevivendo. Então, esse caminho vai e volta, ele é aprendido na primeira infância. E aí tem muita gente ativada o tempo inteiro, que ficam intoxicando com drogas, quando é um caminho de resposta neurofisiológica.
Então, aprender a voltar, a se acalmar, autoacalmar, é um trabalho intenso. E no início da risada do Madame Catária, quando eu fiz o curso, me ajudou muito a sair desses quadradinhos, dessas máscaras sociais, e vinha o lúdico, vinha esse ridículo, e se expor. E com o tempo a gente vai caminhando e amadurecendo. Então, a informação é uma coisa, o conhecimento se torna algo nosso, com aquela informação a gente cria em nós algo, e a experiência desse conhecimento na vida se torna sabedoria. E hoje em dia, então, faltou um terceiro vídeo aqui, que é um documentário dessa pesquisa, que seria perceber a intuição, que é o nosso canal de experiências e sabedorias nossa, que intui e dá uma resposta para o momento, e ele alcança essa inteligência do divino, do coletivo. Vibramos, gente, somos energia, nós temos a nossa parte física, biológica, todo para trabalhar. E é possível, então, mudar esse caminho de resposta tão só no negativo, tão só no positivo, para não se intoxicar. Com o tempo, é esse trabalho gradativo que se torna o nome meditação, da forma que for. Mesmo depois de muita gargalhada mecânica e tudo, ajudou a produzir endorfinas no nosso aparelho cerebral e corpo. E aí a gente respira e vai integrando, vai fazendo uma sabedoria, um conhecimento dentro de nós. Então, a gente é um caminho a pensar, existe o caminho do só pessimista e só do positivo. A nossa presença, ela é muito forte, mesmo virtual. Os nossos cérebros aqui estão se conectando. Então, a gente vai se transmitindo essa vibração que tem em nós e a nossa energia para ser genuíno e para acalmar o outro, é um exercício de energia e vibração. Então, a gente começa a vibrar muito na alegria e no positivismo, talvez rebata naquela pessoa que não está pronta para ver isso e se intoxique, talvez, mas isso é o problema da pessoa. E se a gente percebe, a gente pode gerenciar respirando e acalmando e enviando pelo nosso coração. Nosso corpo é muito inteligente, o nosso corpo tem uma sabedoria, e é a maior chave de virada. Como voltar para o corpo e deixar ele entender o que está acontecendo no agora. E a partir disso, a gente tomar escolhas mais assertivas, tanto para nós, como para o que nos rodeia. Então, existe uma dicotomia, sim, nós somos humanos, a gente falha muito, então, no meu caso, na minha experiência, por causa do sorriso e por causa da psicologia, me cobram coisas e quando eu vejo, eu disparo uma resposta que depois eu fico chateada porque eu fiz uma burrada, porque eu disse uma coisa errada, porque eu fui para a ironia demais, ou por sarcasmo, seja o que for. E nessa consciência do erro, da minha falha, eu me deparo com muitas emoções e ter consciência disso e reparar ou pedir desculpa é um exercício de autoconsciência, amor próprio e trabalhar isso no contexto. Então, nós estamos aqui fazendo um exercício muito interessante, porque a gente se expõe publicamente. Nós estamos numa gravação, isso aqui vai ficar na internet. E tem esse lado importante de mandar uma esperança de esperança para as pessoas, uma mensagem. A nossa presença ser um esperançar. O sorriso e a risada convencer as pessoas que a gente não precisa falar nada. A gente está num estado de positividade, não de positivismo, capaz de enfrentar qualquer coisa ruim, que a gente está aí para isso, para toda hora. Mais ou menos isso, gente. Ah, Annelise, eu cheguei a lacrimejar aqui, a sintonia do nosso trabalho, cara, me emociona, sabia? Essa parceria está a coisa mais incrível. Eu queria só ressaltar duas coisas na fala da Annelise que, para mim, bateram muito forte. Uma é que ela falou que esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, começa na gestação. Daí a importância que eu dou, se Deus quiser, minha parceira vai voltar, a gente vai voltar a interagir, a importância do yoga do riso para a gestante.
entendeu? Essa importância, é isso que eu vi lá atrás e que eu acho que precisa. Agora, a outra coisa que ela também falou, que eu achei muito importante, é o aspecto compassivo, o aspecto compassivo, empático, amoroso, do rir. Não basta você pegar e rir e dizer que é positivo e dizer que o outro está com inveja da sua risada ou coisa parecida. Você precisa rir, estar com a sua própria risada, mas também dar abertura para o outro negar a sua risada para que no momento dele ele possa rir também. Porque se você tenta impor a tua risada ao outro, você está partindo não para o negativismo, para a radicalidade, para essa oposição que está muito em voga hoje em dia. Ou é negativismo, ou é positivismo, você começa a entrar nesse âmbito. Então, para evitar isso, você tem que olhar para o outro. E aí, olha como é que a coisa é interessante, porque aí acaba deixando de existir o outro. Quando você percebe que teu riso só faz sentido se o outro for capaz de rir também, aí a coisa começa a melhorar. Porque se você acha que você vai ser feliz rindo sozinho, tem alguma alienação nisso aí. A Adélia quer falar, depois a Karina. Vou botar um adendo, a responsabilidade social é a coisa mais importante, nós somos seres sociais, então nós representamos algo, nós temos uma responsabilidade social. Obrigado. Vai lá, Adélia. Não, desculpa, eu acho que não baixei a mão, não quero mais nada. Então é a Karina. Está tudo certo. Eu gostaria de falar sobre essa questão do copo cheio e do copo vazio. Porque eu percebo, assim, e claro que tudo que cada um fala aqui é o que cada um percebe, né? Cada um vê e interpreta da vida, né? Mas eu sempre tive essa prática de olhar o copo mais para cheio, né? E tentar identificar em cada situação, por mais difícil, e já passei algumas situações bem difíceis com meu filho, que fez 3 cirurgias cardíacas, então já passei por uns perrengues aí, né? Mas de sempre ver, independente da situação, buscar e encontrar o lado positivo. E por mais difícil que seja achar, ele existe, porque é o aprendizado que a gente tem nessa vida. Então, me parece que tá olhando o copo meio cheio é a pessoa que entende que está aqui nessa terra para aprender, que está aqui para evoluir. E quem olha o copo meio vazio acha que não tem essa percepção, sabe? E que a vida, quando morrer, morreu e era isso, sabe? Então, tá olhando o lado positivo das coisas é entender que a gente não está aqui por acaso, que a gente está aqui para evoluir e que o melhor está por vir. Eu acho interessante. Vamos fazer umas colocações. Primeiro que essa capacidade que você tem de olhar, buscar sempre o lado positivo é o somatório de coisas que vêm até antes da sua vida atual, pelo menos no meu ponto de vista. Então, da mesma forma que as pessoas que olham o copo meio vazio, é resultado disso. Ninguém é culpado, nem, como é que se diz, nem tem um atributo especial em função de olhar de forma positiva. Na verdade, nós somos resultado de processos. Mas, mais interessante do que isso, deixa eu tentar resgatar meu raciocínio. Agora deu branco, paciência. Fica para uma outra oportunidade, mas o fato que não tem copo, não existe copo meio vazio, lembrei agora. Só para ver a relatividade das coisas, Karina, eu não sei se você sabe, mas existe um debate sobre se a gente está evoluindo ou involuindo.
Então, achar que você olhar de lado para o lado positivo, você está evoluindo, pode ser um equívoco, porque você percebe o seguinte: vamos colocar assim de uma forma bem grosseira a divindade e a natureza. Quem chegou primeiro, a divindade ou a natureza? E aí eu pergunto para você, uma vez que tanto faz a natureza como a divindade fazem parte de um círculo, quando é que você está indo e quando é que você está voltando? Quando é que você está evoluindo e quando é que você está involuindo? Então, são questionamentos que eu não sei, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre essas coisas, tá? Mas quando a gente quer determinar uma verdade, a gente acaba se equivocando. Uma verdade absoluta. Porque, como eu falei, todas as verdades são resultado de processos. Então, tudo bem, a gente quer exercitar a nossa verdade, a gente vai ficar aqui fazendo exercício, mas nunca vai corresponder à verdade do outro. Entendeu? É por isso que eu acho mais interessante quando a Annelise vem e fala, a Silvia vem e fala, quando a Célia vem e fala... A Célia? É Célia? Cléia? Quando a Cléia vem e fala, a Laís, porque essa diversidade ajuda a construir a minha realidade, a sua, a da Adélia, a do Rony, entendeu? É que nem a Annelise falou, nós somos seres sociais. Agora, na medida que eu quero fazer valer os meus processos, aí eu começo a entrar no egoísmo, aí eu começo a entrar no ismo. Tá? A Silvia quer falar. Então, vamos lá. Mas Está aberto? Está aberto. Então, quando tu fala em círculo, me lembra muito uma fala de Jung, que ele fala que a gente sobe me fugiu a palavra agora, não é um círculo, é uma circunferência. Acho que espiral. Estava com espiral na cabeça, fugiu. E aí a gente vai estar sempre no mesmo ponto, mas um andar acima, um ímpeto, assim, fugiu também a palavra que ele fala, exatamente, mas assim, sempre um degrau acima, vamos dizer. Mas é naquela mesma linha, né? Quando a gente percebe, então eu acho que há um caminho, como esses dias também recebi uma mensagem, e falava que assim, você toda vez que deu o primeiro passo, você deu o primeiro passo. Você já não está no mesmo lugar mais. Então, às vezes, eu acho que a gente também nos cobramos muito dessa situação, porque a vida está continuando, né? Ela não depende da gente. Tanto que aquela história, se a humanidade acabar, a Terra continua aqui. Vai aos poucos, vai lá se refazer e pronto. Né? Não é a nossa, porque nós somos energia mesmo, a gente faz parte disso, que a gente está perdendo muito com essa necessidade, talvez até, a meu ver, consumista, né, da gente comprar coisa, ter a coisa, então eu trabalho que numa louca para me aposentar, para ser feliz. Então, o que eu estou fazendo agora, a gente fica negando o ócio, né, o negócio, negar o ócio o tempo todo, como se o ócio não fosse positivo, que eu vejo nesse sentido também, porque aí não, mas você já cresceu, você não pode, você já está grande, você tem que trabalhar, tem que ter filhos, tem que ter casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para aí você se aposentar e ser feliz. Né? Pelo menos é como eu vejo, eu procuro estar levando as duas coisas que eu acho que é importante. Você vê só. Quer continuar, Silvio? Não, acho que qualquer coisa eu entro de novo. Tirar a mãozinha. A grande validade aqui do estudo é justamente a oportunidade para que a gente possa colocar, se todo mundo chegasse aqui e todo mundo concordasse em torno do tema, não teria muita graça. Chega aqui, todo mundo está de acordo. Então tá, tchau, vamos embora, e cada um segue seu caminho. Agora, quando você tem uma diversidade, quando você pode colocar, aprofundar, olhando em ambas as questões, por isso que eu coloquei, na verdade, que nem eu falei desde o começo, o objetivo não é
dizer uma verdade, dizer que isso é o certo ou que é o errado, mas sim a gente poder trocar impressões para ajudar, para poder contribuir que o yoga do riso não venha a ser um novo ismo na vida da gente, tá? Já temos feminismo, radicalismo, um monte de ismo aí na vida que a gente não precisa de um risismo na vida. Agora, eu não sei quem foi que levantou primeiro, o Rosário ou o Rony. Vamos deixar o Rony, que o Rony ainda não largou da bomba. Tá, eu anotei aqui que eu estava vendo um artigo, um livro do Mark Manson, A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. O que ele diz ali? Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Aquilo ali não se pode negar. Todo mundo sofre. Agora tem que saber as ferramentas que tu tem para sair desse sofrimento também. Às vezes é que nem eu, às vezes eu estou numa euforia e depois vai lá para baixo. Então, tem que ter o equilíbrio. Nem tanta euforia, nem tanto negativo, tanta coisa, tanto sofrimento. Que nem a Annelise falou, o lado esquerdo, e geralmente o meu lado esquerdo cansa, sim, que a mente, ó. E aí eu vou descendo. E ontem 2 dias eu estava lá. E hoje eu já tô no meio, mas ficando assim, bem ligeiro, já estou de novo, e aí vai, né? E eu vou dizer, o que eu estou fazendo? Estou treinando para ficar né? Saber que tem o sofrimento, mas também tem a alegria. Né? Que nem também evitar sufocar ou silenciar, né? Do negativo, ele falha. Querer dizer, eu não penso negativo, eu não sou negativo. Mentira. Tem que ter as ferramentas para sair desse teu equilíbrio, ser positivo, mesmo que tu... eu estou pensando, não, isso aqui eu não posso. Vamos trabalhar isso aqui, fazer uma meditação, aí sim, usar essas ferramentas para tranquilizar a mente, que a maioria isso aí, ou é emoções, é a mente. Porque a mente mente, né? Eu acho que é isso aí, por enquanto. Cara, a fala do Rony me fez ver como a natureza é simples. Ele falou assim, eu tenho euforia, depois vou lá e deprimo. E não adianta, que nem ele mesmo falou, não adianta você querer achar que você é eternamente positivo. Não vai acontecer. A sua natureza vai fazer com que, em certo momento, você pense, se negue alguma coisa, você veja de uma forma... É aquela velha história, não existe luz sem sombra. Então, agora, Rosário, e tem uma terceira mão aí que eu não estou localizando. Não, eu só quero lançar uma pergunta, né? Porque eu acho que realmente a gente está aí com essa questão de otimizar esse riso, né? E essa ferramenta a gente precisa mesmo usar ela de forma adequada. Inclusive, eu vejo essa ferramenta como parte de uma educação emocional que a gente não recebeu, que nós não somos preparados, que às vezes é feito de uma forma mesmo espontânea e natural, que às vezes se enfrenta
mas que você não aprofunda, né? E é necessário a gente aprofundar esse conhecimento, né? E nesse conhecimento, porque é esse equilíbrio que é necessário fazer. E nesse equilíbrio, nessa descoberta, né? Que aqui é um espaço para essas descobertas, né? Que a gente precisa mesmo abordar pontos, né? Para a gente poder otimizar, melhorar essa yoga do riso, porque ela, eu acho que até certo ponto ela é feita de uma forma mecânica, ela é muito mecânica, e aí eu acho que o ser humano perde uma dimensão aí, que é o córtex frontal, que o homem tem uma inteligência, porque, por exemplo, o animal, ele tem a dimensão lúdica, ele já nasce brincando, jogando, certo? Ele já nasce, quer dizer, o condicionamento dele é natural de brincar, muito mais do que o homem, que é um ser racional. E é espontâneo, né? É espontâneo. Esse jogo, esse riso, deveria ser muito mais espontâneo, mas também tem a outra dimensão, que é a dimensão que nos diferencia do ser irracional, que é tomar essa consciência para poder ter uma ferramenta potente, mais eficaz, certo? A gente precisa descobrir outras nuances, porque até então eu percebo que é feito de uma forma mecânica e ela precisa ser otimizada. Eu vou deixar a Val descobrir quem é a terceira mão. Terceira mão. Mas antes eu quero falar um pouquinho a respeito da fala da Rosário, porque ela fala assim, é mecânica, é mecânica, é mecânica. Aí eu parei, em vez de ficar fixado na oposição ao mecânico dela, eu acabei concordando com ela, porque realmente a gente ainda não sabe quais são as consequências em todos os âmbitos do uso do riso conforme a gente está usando. É uma coisa nova. Então, e um aspecto que existe é que realmente ele é usado de forma mecânica. Por que é mecânica? Porque não tem emoção. Quando você começa o riso, a prática do yoga do riso, numa palavra talvez não tão romântica, é mecânica. Então, ela está certa. E a gente não sabe das consequências disso em diversos âmbitos psicológicos. Quando você ri com outra pessoa, incluindo brincadeiras, incluindo dinâmicas de grupo e outra coisa, há uma quebra dessa mecânica que ela falou. Mas e quando a pessoa está rindo sozinha? Entendeu? Será que ela realmente consegue sair desse mecanismo? Então, o alerta dela eu acho bem válido em termos de, como é que se diz? De reflexão. Tinha outra coisa para falar, mas eu vou deixar a Val falar, que ela estava sumida. Estou com saudade da Val. Sumida não, meio invisível, assim, só com a câmera fechada. Pessoal, não, assim, quando o Rony falou, eu me lembrei de uma frase, né, que eu já ouvi muito dentro da doutrina espírita, mas de repente pode ter de outras filosofias coisas parecidas, né? Que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Então eu acho muito legal a gente refletir também nessa diferença entre dor e sofrimento, né? E aí também queria comentar que a primeira vez que eu ouvi essa expressão positividade tóxica foi uma filha que me disse, e eu fiquei muito chocada. Até hoje, quando eu me lembro disso, me dá uma coisa assim, sabe? Porque eu me dei conta, quando ela falou, que o meu jeito de tentar ajudar não estava sendo, assim, não estava caindo bem para ela. Por quê? Porque ela começava a me falar alguma coisa difícil e eu já, sabe? E eu, na mesma hora, já tinha a resposta, já tinha uma palavra de
consolo, sabe? Uma palavra de ânimo. Então, a minha intenção era, né, levantar a energia e tudo mais, mas ela sentia aquilo como dor. Gente, isso até hoje me faz pensar muito, né? Então, é dessa forma que eu vejo essa expressão positividade tóxica. É quando a gente, sabe, não ouve as pessoas. E eu acho que a gente precisa ter, claro, a gente precisa ter equilíbrio para tudo na vida, mas até para a gente poder aceitar o sofrimento das pessoas, acolher o sofrimento delas, e depois que amenizou a dor, então aí a gente tentar ajudar. Mas eu vejo positividade tóxica dessa forma, que seria a gente não ouvir a pessoa e de alguma forma, a gente está desqualificando a dor dela, né? Quando ela que tenta transmitir alguma coisa e a gente imediatamente quer consertar. É isso. Obrigada. Muito boa essa fala. É muito interessante, porque eu não sei, não vou lembrar agora, mas o comportamento do elétron e do próton é exatamente isso. Enquanto um tenta impor a carga, o outro apenas acolhe, sendo que há uma reversão nisso. Então, o que a gente pensa que é positividade, às vezes, de querer levar o elemento positivo ao outro, é muito mais você abrir espaço para o outro apresentar, seja o que for, positividade ou negatividade. Délia? Bom, eu vou fazer 2 comentários sobre isso e empatia, né? Isso que a Val falou agora, talvez a pessoa sente essa toxicidade quando a gente não é empático no momento e quer levar a coisa do sofrimento do outro, mas isso é assim, dá um sorriso, dá uma risada que melhora, também não pode ser. Só que eu levantei a mão sobre a mecânica, a coisa da mecânica. Não vamos esquecer que um dos objetivos é colocar a risada como um hábito de 10 minutos por dia para produzir os benefícios. Então, a gente escova os dentes mecanicamente, né? Às vezes. Está já no automatismo, né? Levantamos de manhã, vamos no banheiro, lavamos o rosto, escovamos os dentes. Então, eu acho que temos que prestar atenção. Colocar como mecânico é para eu interpreto que é para colocar como hábito dentro dos nossos costumes diários, para trazer esse benefício. Agora, passar 24 horas rindo. Eu, por exemplo, sou uma que às vezes vejo líderes de yoga do riso que participam em todas as sessões, entram em todas, riem em todas. E eu digo, eu não tenho esse fôlego, não tenho essa, sabe? E eu não sei até que ponto, eu acho que já em outro estudo falei, não tive tempo de ir pesquisar, mas quando eu fiz o meu curso intensivo na escola Larissa e La Salud, não me lembro se no site deles ou no manual deles, alguma coisa se falava que produção exagerada, muito riso com produção exagerada de hormônios, endorfina, serotonina. Outro dia assisti uma palestra de uma moça que quero deixar para vocês, isto que me encantei. Era um acróstico, em português se diz acróstico, ela falou de DOSE, D-O-S-E, dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Achei muito interessante como ela colocou para explicar. Então, isso tem que pensar, a ver, talvez ir atrás de um médico, de ver como, se realmente exagero de produção desses hormônios traz um problema para a saúde, e aí então sim, podemos falar de tóxico de um ponto de vista prático, né? Isso. Foi muito boa essa fala final, porque você verdade. falou a palavra tóxico, e quando fala mecânico, mecânico remete à perda de consciência. E não à toa, a gente mesmo fala que rir vicia. Se rir vicia, é porque você perdeu o domínio sobre o seu riso. Então, é nesse aspecto que discutir
positivismo tóxico aqui tem validade. É um alerta para você tomar cuidado para onde você conduz a sua prática de yoga do riso. Agora, eu acho que, não sei, acho que é a Annelise, né? Annelise. A Val trouxe uma coisa importante, que é a validação. A validação das emoções é um modo na infância de aprender a inteligência emocional, validar o que a pessoa está experienciando. Como eu trabalho na clínica com trauma, é um dos caminhos para ir gestando e metabolizando, se desensibilizando do que está acontecendo no indivíduo, que fica num looping de repetição de experiências muito negativas, parece que atrai, né, que aciona nos outros, na vida, na sua própria vida, reviver, porque não está aprendendo com a experiência a fazer as limonadas dos limão da vida, né? A gente generaliza para simplificar. E aí a Rosário e a Adélia estão falando uma coisa importante. Eu sempre falo aqui o funcionamento do corpo e o cérebro, né? Então, nós temos um cérebro que precisa economizar a energia. Isso é a mecânica, isso é o automático. A gente aprende um novo hábito, acrescenta um novo hábito. A gente não tira os hábitos antigos, porque daí a gente fica numa luta de sofrimento. Então, a gente vai acrescentando novos hábitos para modular a nossa resposta frente às nossas vivências e vai daí para o automático. Então, a gente não precisa aprender todos os dias a dirigir. A gente aprendeu no início como é que é dirigir e tal, e depois entra no automático e começa a conversar enquanto dirige, aquela coisa. E existe eu gosto de trabalhar com informação de qualidade com livros. Até estou fazendo um trabalho agora, semana que vem, iniciando com isso, que o ambiente é muito mais importante do que a nossa força de vontade. E aí, esse livro está me trazendo muito conhecimento prático, né? Então, trabalhar com isso, e ali diz que exercitar o fracasso, o negativo, é muito bom para planejar as nossas ações mais assertivas, positivas. Então, a economia mental é um jeito automático de viver. Tem pesquisa antiga já, agradeça e seja feliz, por exemplo, que entrar no exercício da gratidão, tem várias práticas, e então essa forma de sorrir e rir é a gestão nossa conosco, com as nossas emoções e com nosso aparelho cerebral, sair daquele alarme, que aquela mãozinha que eu uso é o conceito, e voltar a gestar com a nossa neocórtex, o que eu fiz, o que eu posso fazer de melhor e ir aprendendo com as experiências. Muito bom, mais uma vez. A fala dela de validação emocional, é aí que eu falo que cada um vai absorver as coisas de uma forma diferente. Me levou à dificuldade que é e a sabedoria das religiões. E, às vezes, é um exercício tão simples, gente, essa coisa de espiritualidade. Por exemplo, validação emocional. O que é validação emocional hoje, que eu sou pai, que eu consigo perceber? É quando minha filha sente raiva, quando minha filha sente tristeza, e eu acolho isso. Só que, falando assim, é muito fácil, né? Eu vou validar a raiva da minha filha. Pô, quando aquela coisinha pequena vem com uma expressão de raiva querendo me bater, dar soco na cara, chute e tudo mais, tem uma coisa chamada mecanismo de defesa que atua. E aí você revida. E aí você acabou com a validação emocional dela. Então, você tem que ter muita consciência. E isso tudo é energia que você vai gastar. Essa capacidade de você observar, não reagir, perceber que é um movimento dela natural e que você precisa validar para que ela, mais tarde, possa lidar com isso de forma equilibrada, que ainda não está na hora. E você está queimando ali sua energia. O que você está fazendo com isso? Você está abrindo mão de si mesmo para o outro.
deveria ser muito mais natural, mas tem o mecanismo do ego que te protege, que te divide, te separa da tua filha. E aí você acaba tirando a validação dela para se manter, para entrar no mecanismo de defesa. O William, só para te explicar melhor um pouquinho essa coisa da validação, o Daniel Siegel, ele é um estudioso do cérebro, inclusive o cérebro da criança, ele mostra, foi dali que eu tirei essa mão para explicar o cérebro triuno. A validação, ela não precisa ser na hora, a gente tem as nossas reações na hora. Então, validar, assim, ensinar, olha, aquele momento, tu sentiu raiva, que tu bater, como é que é isso no corpo? Teu corpo ficou assim, voltar para o corpo e perceber as reações emocionais que o corpo tem, o sentimento que fica, é um exercício constante de validação. Validar também as coisas boas que a pessoa faz no desenvolvimento infantil é importante. A incoerência e a coerência, a incongruência e a congruência, isso é Carl Rogers, mas o fato de estar presente, acolhendo tudo, como a Val falou, acolhendo, esperando, a gente fica acelerado e não deixa nem a pessoa terminar de falar. E aí a gente está na nossa ansiedade, né? Então, a validação é algo importante e é um processo. Nós somos seres em processo, o tempo inteiro, processando informação cerebralmente. E sentindo no corpo, e deixar o corpo fazer o que ele sabe fazer, é a nossa grande dificuldade hoje em dia, da nossa humanidade por causa da tecnologia. E acrescentando um pouquinho mais uma outra informação que vocês falaram sobre a dose que a Adélia trouxe, existe a falsa dopamina, que é a nossa distração com todas as mídias sociais e a gente não para mais quieto, fica protelando, postergando as coisas, né? Porque é uma falsa sensação, dá um pouquinho de dopamina, aquela dose, e fica num looping também. Ok. Eu só queria completar um pouco essa fala, me desculpe. Olha só, Rony. Rosário, você vai esperar que o Rony está com a mão levantada lá, aguenta as pontas. Tu vai... Tá bom, tá Levanta bom. a mãozinha, senão... Beleza, beleza. É porque eu queria só complementar essa questão aí dessa colocação. Você vai complementar. Não esquece, Beleza. não. Guarda, é para você. Beleza. Vai lá, Rony. Assim, esse da risada extrema também, quando a gente começa no curso do Yoga do Riso, a gente tem isso. Parece que a gente quer ter a risada melhor que a do outro, maior que a do outro, né? E depois eu comecei a ver, eu tinha isso, mas daí eu comecei a ver, não, mas aí não está fazendo bem para mim. É autoconhecimento também, né? Eu me conheci, não está me fazendo bem, está me doendo o ombro, está isso, tá. Aí o que eu faço? Daí agora eu começo, principalmente na meditação, eu fecho os olhos e aí eu fico a meditação toda de olhos fechados, rindo e sentindo os efeitos que eu consigo sentir com os olhos fechados, né? Então daí eu fico sentindo o que tá, se está me fazendo bem, se não está, né? E até ontem deu uma melhorada grande quando eu comecei. Sentei, fechei os olhos e comecei uma risadinha mesmo, só assim. Não? E é que daí desliga um pouco dos pensamentos e tu vai e a respiração, inspira até o fim, né? Até tu deixar sem ar. E aí começou a dar uma melhorada grande. É muito interessante isso. A gente tem que começar a se observar, né? Tá me fazendo... isso não está me fazendo bem, né? E às vezes a gente esquece, quando está assim com o pensamento todo, não, mas vem cá, vamos ver o que eu posso fazer para dar uma consertada nisso, né? Não é fugir, não, eu tô com dor, tô com dor de cabeça, tá, mas o que está vendo? Né?
se observar e se autoconhecer, né? Como é que funciona o teu corpo, como é que funciona teu cérebro, como funciona o corpo no todo. Vamos lá, Rosário. Essa questão aí que foi colocada sobre a questão ainda da mecânica, e essa questão também do automático, mas o automático, nós realmente dirigimos de forma automaticamente, andamos de bicicleta de formas automaticamente, mas, por exemplo, no dirigir, antes de dirigir, a gente precisa conhecer manual, para a gente não ter uma série de surpresas e complicações. Quer dizer, para chegar nesse manual de forma otimizada. A gente automatiza, sim, porque eu fiz curso de psicologia do esporte, um mestrado, e, às vezes, o próprio jogador, ele psicologicamente ele tinha que ser trabalhado, porque na hora H, que ele estava lá no jogo, na competição, ele já tinha treinado imaginação, ele já tinha treinado uma série de coisas para ele trazer aquele comando para aquela hora, porque não era hora de aprender, era hora de aplicar. Mas tem a dimensão, a hora de aprender e a hora de aplicar. E tem a dimensão da proporção, porque a maneira de aplicar de forma sem noção do que está fazendo, pode, como foi colocado aí, ultrapassar e ser nocivo, e ser prejudicial. Então, é fazer as coisas de maneira que eu estou dizendo, a questão do mecânico se automatiza, sim, mas se automatiza com uma série de precedentes. E os precedentes são bem estabelecidos, bem organizados, bem estudados, porque a pessoa sabe o que está fazendo. Você não está porque existe uma aprendizagem vicária, né? Bandura fala mesmo, nós aprendemos vendo, mas a gente tem uma inteligência, que é o que a Annelise colocou aí, e eu já coloquei, que é o neocórtex. É uma dádiva dada para o homem, e ele pode usar, ou ele pode simplesmente só imitar. Eu só vou imitar, mas eu não vou aprofundar. E quando eu aprofundo, o benefício é maior, eu otimizo, eu realmente posso usar essa ferramenta de uma maneira onde ela tem todos os potenciais estão a meu favor. Eu não estou só imitando, eu estou realmente fazendo e sabendo onde é que eu estou mexendo, como fazer, na proporção, na dimensão, e sabendo aplicar, e até mesmo em muitas nuances aí, porque são muitas nuances, mas nós somos seres inteligentes, temos um neocórtex. A gente pode usar de forma apenas mimicamente, imitando, mas deixando a coisa rolar. Essa coisa que eu queria colocar. Rosário, eu estou feliz, sabe, porque eu acabei de perceber uma coisa bem interessante. A Annelise é psicóloga e a Rosário é professora de educação física, mas não é só professora de educação física, eu nem sei se é professora, tem formação em educação física e mestrado e já acha 4. Não se separa, na verdade, uma coisa está totalmente ligada à outra. Mas o yoga do riso é apresentado para a gente como exercício físico. Então, a Rosário tem uma autoridade para falar aqui, cara, e ela falou com uma propriedade muito bacana agora a respeito de uma prática que a gente faz física. Então, cara, eu achei excelente. Obrigado, Rosário. Nada. Estou aprendendo aqui com todos. Acho que a contribuição, a gente aprende com Silvia, a gente aprende com a Annelise, com Karina, com Délia, com você e com todos que estão aqui. Eu acho que, como eu até essa semana conversei com Karina, é uma oficina onde a gente, na verdade, faz... porque sozinha eu não conseguiria, de verdade, com toda sinceridade, eu não conseguiria aprofundar da maneira que nós estamos aprofundando, e onde a gente quer chegar. E eu quero chegar numa coisa concisa,
entendeu? Eu quero chegar numa coisa maior, porque nós somos seres, Deus deu essa dádiva, essa inteligência, desse neocórtex, e a gente pode estar aprendendo aqui, trocando realmente conhecimento e experiências para a gente saber esse saber do riso mesmo. Eu gosto desse saber do riso. É a palavra certa, saber do riso. Olha só, gente, uma coisa eu queria deixar bem claro, todo mundo que está aqui acredita no yoga do riso, todo mundo que está aqui, de alguma forma, acredita também na parte teórica do riso, porque não estaria aqui. Tem muita gente que não acredita na parte teórica do riso. Tudo bem, a pessoa está só na prática e está tudo bem, entendeu? Porque ninguém está aqui por conta dos meus belos olhos, por causa do cabelo da Cléia, ou por conta da simpatia da Adélia, nem coisa nenhuma. Está todo mundo aqui pelo yoga do riso, entendeu? Mas, principalmente, a minha finalidade é que outras pessoas possam acessar o que está sendo produzido aqui. É fundamental que a gente produza isso não para si mesmo, mas para os outros, porque o riso tem que ser para os outros. O riso para si mesmo é uma abstração, é uma loucura, não existe. Então, da mesma forma, o saber do riso tem que ser direcionado para os outros. Pode. Deixa a Karina falar um pouquinho, Rosário, que ela... Não, eu vou baixar, é porque eu não tinha baixado. Ah, tá. Desculpa. Mas eu só queria, né, com base nessa tua última frase, William, eu acho que existe, sim, o riso para nós mesmos. Sim. Né? No sentido de que, né, a gente, assim como também é importante a gente se amar primeiro antes de conseguir amar o outro, né, a gente tem que buscar na gente o riso para poder contagiar o outro. E em relação a uma outra fala que tu tinha dito, que não existe luz sem sombra, eu acho que o que existe é a luz, é a energia. E só existe sombra porque existe luz, mas não o contrário. Não. Entende? Eu não acho que existe a luz porque existe a sombra, existe a luz. E daí, conforme está pegando a luz, que nem se o sol está amanhecendo ou está se pondo, a sombra vai ser grande. Mas se o sol estiver em cima de nós, a sombra é pequenininha. Então tá. Eu posso brincar contigo, eu gosto de brincar, tá bom, Karina? Primeira coisa, você está correta assim. Na verdade, a gente tem que rir é fundamental a gente poder rir para si mesmo, para que a gente possa rir para os outros. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. O que eu quis falar é o riso egoísta, aquele riso para se locupletar. Você está correta na sua observação. Agora, se você quiser brincar com a luz e com a sombra, eu pergunto para você, onde é que a luz se propaga? Na sombra. Na escuridão. Então, não existe luz se não tiver escuridão. A sombra, tudo bem, se você colocar que a sombra... Só que a sombra é o aspecto escuro da luz. Mas isso é só brincadeira, tá? Mas é uma verdade, não tem, cara, não adianta você querer dizer que... Cara, uma coisa que eu fiz bem infantil, eu fiquei imaginando o seguinte, Deus existe. Se não tiver ninguém para observar Deus, Deus existe ainda assim? Eu acredito que sim. Cara, mas o que existe? É aquela história, entendeu? Sujeito e objeto não existe um sem o outro. Acaba sendo a mesma coisa. Não existe divindade sem natureza. Não existe devir sem o porvir. Entendeu? O devir é aquilo que está por vir. Só que isso só vai existir se tiver alguma coisa para vir. Então, mas, cara, não vamos nessa filosofia de boteco que a gente vai se afundar aqui. Vamos deixar a Annelise falar. A Cléia ainda não falou, deixa ela falar, tadinha. Não, eu só queria colocar que para mim, né, esse é
a escuridão e a luz, está mudando muito, porque eu também sempre achava que a luz tinha que vir, a luz era a primeira, a luz é que a gente tinha que buscar. E está ficando muito claro, cada vez mais claro, que os dois existem, estão aí, e um depende do outro, ou um começa, o outro, né, interfere no outro, porque assim, são crenças. É só isso que eu quis dizer, que são crenças que a gente constrói até para sobreviver, né? E que começa a omitir a escuridão, porque ela assim, pode me incomodar um pouco mais, né, nesse momento. Então, quando você começa a ver de outra forma que elas estão aí e que esse equilíbrio que importa, o yin e yang foi citado, né? O círculo, que não tem princípio nem fim, né? Agora você falou também o devir e porvir. Tudo isso é um todo, que você tem que buscar o seu equilíbrio, não tem certo nem errado. É isso aí. O meu equilíbrio é junto com vocês. Vamos lá, Adélia. Estou fazendo a ordem inversa que eu estou vendo aqui. Pode me deixar para o final, viu? Porque eu vou terminar com a gargalhada. Eu tenho uma pergunta que você vai rir até semana que vem. Já comecei a rir agora. Fala, Annelise. Rapidamente, nós somos seres de energia, né? E quanto mais para cima, da coragem para cima, positivo, então, o Kirlan fotografou, nós temos uma áurea que brilha, né? Então, os santos têm áureas, né? Uma rodelinha dourada em cima, porque a gente brilha, gente. A gente brilha, a nossa energia. Tem pessoas que têm competência, essa capacidade de enxergar isso. E o que eu vim trazer é o seguinte, no processamento cerebral, a mecânica do nosso corpo, bem fisiologia, nós passamos por um processo de proteção que se chama dissociação, que parece uma alienação, e isso é protetivo, então tem a dissociação funcional e a disfuncional. Só isso. É engraçado que essa fala da Annelise me levou a pensar o seguinte, ela falou que a gente brilha. Aí eu fiquei pensando no mecanismo do cérebro, que, na verdade, acho que tem uma fala que diz que, na verdade, pensamento é eletricidade. Só que eletricidade, olha a contradição, a beleza da coisa. Eletricidade é um fluxo de elétron, que é carga negativa. Olha que coisa interessante. Então, a gente pensa negativamente, gente. Infelizmente, eu tenho isso a lhe dizer. Fala, Adélia, você queria falar? Agora vou ter que pegar esse gancho, né? Mas existe o eletromagnetismo. Pensamos, mas também volta. O magnetismo que volta para nós. Então, é circular, volta. E pegando o gancho com a luz e a sombra, bem rapidinho, gente, no fundo das profundezas dos mares é pura sombra, né? E não vamos dizer que não existe nada. Então, a energia, o cosmos, o universo, é um buraco negro, é a matéria bariônica. Então, é muito filosófico. Isso não é para nosso estudo hoje. Mas eu quero perguntar isto, e se tu quiser, já damos a risada final. Eu tenho um super problema, né? Quando se fala muito do Neo-Corte. Annelise, você quer falar alguma coisa? Não? Só esqueceu de abaixar? Então, tu pode fazer tua pergunta que a gente vai... Vai na gargalhada e me responde semana que vem. É que eu tenho um grande problema, não sei se para algum está acontecendo, né? O neocórtex, eu estudo, eu adoro, mas eu queria ter ainda no disco rígido espaço para guardar, porque às vezes faço muito estudo, eu sou muito da teoria, de querer saber e tudo, mas esqueço a metade, não consigo guardar. Uma vez eu fiz uma oficina de memória, explicando, né? Se explicava que não é que a gente não tem memória, o disco rígido está muito cheio, e como deletar, o que podemos fazer? Porque sei que tem coisa para tomar, ginseng e não sei o quê, mas eu não sei se estamos já a época da melhor idade, que a gente vai priorizando outras coisas, mas eu me enfrento com essa questão, né, de querer saber muito mais, ou saber, e não ter condição, não me responder. Oh,
E tenho que limpar muito com risada, né? Esse cérebro, tirar ele. Se quiserem, terminamos com esse exercício de limpar o cérebro. Cara, olha só, adorei tua fala, sabia? E, cara, cabe muito para a gente, cara, a maioria aqui, a Karina foge um pouco do padrão, a Cléia também, mas muita gente aqui já tem cabelo branco. E se me vê à tona, essa coisa de querer trazer coisa para a cabeça é apego à vida. Porque, na verdade, se você pensar, a gente está no movimento de esvaziar para poder partir com a cabeça vazia, porque ir embora com a cabeça cheia de coisa deve ser um peso, é que nem você viajar carregando um monte de mala, entendeu? Então, fica essa coisa e vamos rir, porque eu estou mais perto agora de morrer do que estava há um momento atrás, então quero esvaziar. Vamos lá?